Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso querido podcast Fala Condomínio. Fala Condomínio é o podcast do mercado condominial. E hoje nós estamos com uma pessoa muito especial, que é a Liliane Macedo. Ela é palestrante, síndica profissional na Diretriz Gestão de Condomínios. Possui mais de 10 anos de experiência em gestão de condomínios e também possui o certificado de Síndico 5 estrelas. Liliane, muito obrigado por ter aceito o convite e estar participando aqui do nosso podcast, aqui da YouCondo. E, puxa, o pessoal aqui é sedento por informação de como que é o dia a dia do síndico, da síndica, sabe? O pessoal ali tá sempre querendo saber como que funciona. Mas antes de eu aproveitar e já passar para você se apresentar, eu gostaria de dar um spoiler pra galera que olha só o que nós ganhamos aqui da Liliane, pessoal. Olha só, fazer um react aqui, ó. Vai lá, vai. Posso? Eu acho que você vai gostar. Eu gostar? Uhum. Posso? Então tá bom. Pode, por favor. Vamos lá então, vamos lá. E... Olha, o que a gente ganhou aqui, pessoal? Síndicos profissionais, empoderamento e liderança condominial. Dá uma olhada nisso aqui. Olha só. Não sei se eu afastei o foco, o zoom, deu tudo certo? Time, tranquilo? Fechou. Olha que legal. Esse daqui é pra galera que quer se tornar síndico? O que é esse daqui? Na verdade, é mais um posicionamento, sabe? A gente direciona para esse sentido de sindicatura enquanto liderança. Aham. Que legal. Porque é o que eu defendo demais. Que o síndico ele precisa ter autonomia, ser o líder e se posicionar. Que legal, sensacional. Ai, uma dedicatória. Que legal. Muito obrigado, Liliane. Que isso? Obrigado, viu? Que isso, Puxa vida, a gente convida, você vem dar um presente desse para nós aqui. Puxa, maior satisfação mesmo, viu? Que Pessoal, isso? Com certeza vocês vão ver muito mais vezes esse livro aqui. Muito obrigado mais uma vez. Que isso? Tá certo? Excelente, maravilha. Maravilha, Liliane, se quiser aproveitar, se apresentar também, eu dei uma introdução, mas fica à vontade para falar com a turma. Olá, pessoal, meu nome é Liliane Macedo, como já foi bem dito pelo Léo, eu sou síndica profissional, eu sou responsável pela Diretriz Gestão Condominial. Há 10 anos eu estou nesse mercado que, se não for por paixão, você não permanece, né? Sou formada em administração, pós-graduada em gestão de conflitos e aí, como vocês viram, escritora, mentora, aí a gente, né, dá assessoria para síndicos, porque você gosta de fazer e faz questão de contar para as pessoas que você aprendeu e que pode ensiná-las. Esse é o meu caminho, né? Eu falo que... E tem dado certo. Eu também sou síndica 5 estrelas e eu até fiz uma apresentação de um condomínio que eu assumi há 2 dias, até... fui eleita na Assembleia, que eu disse assim, eu vou contar e vou dizer a você que sim, que eu sou síndica 5 estrelas, porque para mim é um orgulho muito grande para minha carreira e para minha jornada. Legal. É tipo uma OAB dos síndicos profissionais. É nesse nível a prova. Então, eu conto mesmo. Que legal. E a gente exige da gente um pouco mais de tudo. Até as pessoas tornam a te ver de uma outra maneira e elas mesmas começam a nos exigir mais, né? Isso é bom, não é ruim, não. Que legal. Então, o Síndico 5 estrelas, ela tem um treinamento também que você faz? Ou é a prova? Como São que é? São provas, né? Inclusive, sábado agora tem uma. Ela acontece 2 vezes no ano. Por exemplo, o índice de aprovação é de 6% a 7% no máximo, de 500 inscritos. 6% a 7%? Nossa, realmente, hein? E aí eu passei em agosto, e aí eu fui certificada em setembro. Mas para manter-se certificada, você vai passando por processos a cada 6 meses. A gente precisa fazer artigos para que eles possam revalidar a nossa certificação. Que legal. Bom, bem bom mesmo. Além disso, a gente precisa apresentar várias certidões de nada consta. São bem criteriosos, né? É uma empresa, obviamente, mas é a Fundação Vanzolini é quem certifica os síndicos. E aí, no próximo sábado, tem prova pra galera que tá querendo chegar. Que legal, que legal. Parabéns. Puxa, Obrigada, que bacana. mesmo. E falando até de certificações e falando do mercado, né, de síndicos profissionais, como que você vê esse mundo de certificados, né? Porque hoje eu tenho certeza absoluta que se a gente pegar e pesquisar, seja num Google, ou seja talvez em grupos, né, de síndicos, a turma vai pegar e vai falar, eu fiz tal curso, eu fiz tal certificado, eu fiz isso, fiz aquilo. Às vezes tem uma infinidade tão grande. O que você poderia recomendar para o pessoal para que quando for buscar um treinamento, um certificado, sempre fique de olho em quais critérios e como que você vê valor nisso? Sim. Como foi bem colocado por você, a gente precisa ser criterioso. Uma vez que a gente tem muito acesso a conteúdo,
muitos deles até gratuitos, de muita qualidade, o Fala Condomínio mesmo, né? Um conteúdo condominial, onde as pessoas vão ali aprender tanto com as experiências dos síndicos, quanto outros programas dentro do canal da Uconda, que eu sei que vocês têm também, que também serve para dissertação e aprendizado. Mas o que precisa levar em consideração é quem, de fato, está oferecendo aquele curso, qual a credibilidade daquela escola, né, que está te ensinando. Porque isso conta muito. Hoje em dia tem muita informação, a internet é muito fácil, né? Você joga no Google ali, de repente você consegue e acha que tem capacidade para ser um engenheiro, para ser um médico, para ser um síndico, por que não? Não, eu vou só fazer um parênteses aqui, Liliane, que é o seguinte, quem aqui nunca foi no médico, que tava com uma dorzinha e antes de ir no médico deu aquela pesquisada no Google e chegou dando carteirada no médico? Eu já sei. Não, pesquisei aqui, eu tenho... Daí vai lá e solta qualquer coisa, né? Eu já sei que eu tenho 3 dias de vida somente. Exato. Imagina. Doideira, né? Para síndico, imagino que é igual, né? Exatamente. Porém, a gente precisa ter cuidado. Qual é a instituição que está oferecendo o curso, né? Em relação até um estudo dentro do mercado condominial. O quão valor as pessoas dão àquele título que você quer alcançar, né? É interessante para você ou não? Para a sua carreira profissional. Eu não vou mentir, desde agosto até agora, essa certificação, ela me abriu inúmeras portas. Sério? Que legal. E eu gosto de estudar. Agora eu vou começar a faculdade de Direito. Quando eu vou fazer o dia e a hora, só Deus sabe. Mas a gente está sempre buscando e correndo atrás. Porque o síndico que procura se especializar, ele sabe que a sindicatura, ela é movimento o tempo todo. É impossível eu dizer que hoje, eu fazendo um curso simples pela internet, eu vou estar pronta e capacitada para um mercado condominial de um ano para frente. Você, melhor do que eu, sabe o quanto esse mercado avançou e o quanto as pessoas estão de olho nas oportunidades que ele traz. Sim. Né? E outra, né, eu vou citar aqui que tem uma frase famosa que o pessoal fala por aí, que é na prática a teoria é outra. Sim. Então você pode fazer vários treinamentos, mas escutar, né, o morador ali alterado, às vezes te xingando, às vezes se alterando e querendo ali um negócio, e você tem que estar preparada, né? Tem que conseguir saber a resposta certa, né? Pois é, isso é muito interessante. A Liliane de 10 anos atrás era mais reativa. Hoje em dia eu sou mais posicionada. Então, quando a pessoa sabe que eu tenho noção daquilo que eu estou falando, que eu estou dizendo... E é muito interessante, Léo, e o síndico precisa se preocupar da forma como ele diz. As pessoas têm que se fazer entender. Qualquer pessoa, eu tenho que chegar e falar, olha, você me entendeu? Desde a pessoa mais simples, a pessoa que tem o maior nível de conhecimento possível. Porque a nossa assembleia, o lugar onde a gente está ali se expondo para eles, tanto até no dia a dia com eles, são de pessoas de todo tipo. Sim. Né? Então, o síndico se posiciona, falando, meu limite é esse, a gente vai se falar até tal ponto, eu não discuto, não bato boca mais, não entro nessa briga, porque não faz sentido. E ali você acaba perdendo a razão que talvez por um motivo, né? Você até teria, mas... Sim. E para quem está nos ouvindo... Você falou que você não discute, não, né? Você arranja outra forma. Se você pudesse, né? Colocar ali em top 2 ações, que a pessoa tá ali alterada, indo bater boca, mas como que você contorna a situação? Isso aí é falando para aquele síndica que às vezes está passando por essa situação, né? Sim. No meu livro tem uma frase gancho que eu uso muito, que é o síndico, ele é o dono da dor do outro. Então, quando você se coloca na posição de responsável por aquilo ali que vem... Ouvinte, seja um bom ouvinte. Grande parte do processo, as pessoas, ela sabe que você não é o dono e nem vai, não é responsável por solucionar e nem vai conseguir solucionar de imediato, mas elas querem te ouvir. Então, o primeiro gancho, entenda, seja um bom ouvinte. E quando você precisar se posicionar, fale de forma séria, de maneira com que você tenha propriedade daquilo que você está falando, porque o seu ouvinte, se ele te procurou, ele quer de você uma resposta, né? Ele quer, na verdade, ele quer que você diga para ele, olha, o básico bem feito funciona, vai por esse caminho. Então, o síndico hoje, a minha dica é, seja um bom ouvinte, não passivo, tá? O síndico, ele precisa ter autonomia, tanto com moradores e principalmente com subsíndicos, conselho fiscal. Ser passivo seria o quê nesse caso? Eu falo não ser passivo, Não né? ser passivo, isso. Ao ponto de deixar
que inverta-se ali a função de cada papel. Porque hoje em dia, num cenário, a gente vê muitos síndicos sendo contratados para fazer valer a vontade de subsíndicos e conselhos ao bel prazer, né? E aí não deu certo, aquele síndico é substituído. Porque às vezes... Não porque ele não prestou um bom trabalho, mas porque ele não fez aquilo que queriam. Entendi, maravilha. Quando, na verdade, quando eleito, somos nós os responsáveis civis e criminal. Sim. Então, se a decisão ela é certa ou errada, fui eu quem tomei. Sim. Lógico que sempre orientada, lógico que muito transparente em relação a tudo que estiver acontecendo dentro do condomínio, mas sem esquecer, se a decisão for certa ou errada, é a sua responsabilidade, vai vir sobre você a responsabilidade. Sim. Liliane, eu te cortei, você estava falando então em ser de bom ouvinte, e aí eu perguntei, né, sobre essa questão de não ser passivo, e aí você ia falar também de ser séria e com propriedade, né, falar de forma séria e com propriedade. Com propriedade. E aí quando eu entro naquela questão que a gente falou inicialmente, sobre você saber do que você está falando, é estudar, né, sobre certo assunto. Eu me formei em administração. A gestão de conflitos, ela veio pela necessidade que eu procurei, que eu vi. Sim. Falei, gente, eu tenho que aprender a lidar com essas questões, porque vai muito acima da minha opinião, não é a minha opinião que vale ali. Sim. É o que diz o Código Civil, é o que diz a Convenção, é o que diz o regimento. Sim. E eu costumo muito dizer para os meus moradores, convenção e regimento não foi a síndica eleita que estabeleceu. Lembra vocês? Foi uma questão votada e aprovada em comum acordo pela maioria. Então, aqui a gente não inventou a roda. A gente está só pedindo que vocês cumpram as regras. Quer mudar? Então faz uma nova assembleia de acordo com os rituais de convocação de uma nova assembleia, para que ela não seja anulada, né? E muitas vezes precisa-se sim mudar, sabe, Léo? Por quê? Ali o cenário condominial ele muda muito. A gente vê casos de convenções de 20, de 30, de 40 anos, regimentos internos muito obsoletos mesmo. E hoje a nossa mente está muito diferente. Né? O que para você há 10 anos atrás era insustentável e intolerável, hoje em dia você vê como normal. Uma questão muito, para eu citar aqui, é o home office, né? E é uma questão até polêmica que eu talvez nem deveria citar. Muitos regimentos e convenções proíbem que os moradores trabalhem, possam ter renda dentro de casa e vender e tal, fazer comércio dentro do condomínio. No entanto, hoje em dia a gente tem mercadinhos. A gente tem o próprio morador que trabalha em home office e ali ele está gerando uma renda. Sim. O mundo mudou. A gente tem que acompanhar as tendências. E se para aquele condomínio a grande questão de as pessoas não estarem satisfeitas com o ambiente diz muito sobre as regras que o próprio condomínio estabeleceu há 10 anos atrás, vamos parar, repensar e fazer alguma coisa, trazer para a realidade do condomínio. Não tem problema nenhum. Pois é, verdade. E até para o pessoal entender que você tem bastante conhecimento, propriedade, tem aqui um treinamento, né, um direcionamento, um guia de como fazer boa parte das coisas dentro de um condomínio. Mas se fosse voltar lá atrás, Liliane, o que aconteceu que fez que você fosse olhar para esse mercado, né? O que foi lá e falou assim, puxa, o que fez você se tornar, né, essa síndica? Quem faz administração, o pessoal costuma dizer que não faz nada, né? Que aí a pessoa... É o genérico. Eu faço de tudo. O que você vai fazer? Eu sou formada em administração. Que daí eu posso fazer qualquer coisa. A grande questão é que, na época que eu estava terminando de me formar, eu trabalhava numa empresa que prestava serviços para o setor condominial. E ali a gente atendia, não era administradora, era uma empresa que administrava, ainda muito recente, também em Belo Horizonte, que era gestão de água e gás individual, sabe? Eles faziam a implantação nos condomínios. E aí eu recebia muita ligação de cliente, que eram, no caso, os síndicos ou até os próprios moradores que não entendiam muito bem sobre o consumo deles, queriam que a gente explicasse questão de cálculo e tudo. E aí eles reclamavam assim, não, porque eu já liguei, eu já perguntei aqui, menina, para esse síndico desse prédio, e aqui esse síndico não sabe nada. Ele não consegue explicar para a gente as coisas, e eu ali na faculdade, eu pensando, gente, é um mercado. Eu comecei a pesquisar, existe essa profissão? E aí, quando eu vi que sim, existia. E nesse meu ramo da época, tinha
por momentos que eu precisava ir até o cliente da empresa. E aí teve um dia que eu lembro perfeitamente. Eu cheguei no condomínio e eu falei assim com o porteiro, eu preciso conversar com o síndico, ele marcou um horário comigo e eu tô aqui para que ele possa me receber. Ah, sim, o síndico, ele é um síndico profissional, ele não mora no condomínio e ele daqui a pouquinho tá chegando, ele já avisou que você viria, pode aguardar. Que legal. Aí a luzinha, sabe? Então, é isso. Aí eu comecei a procurar. Não tinha curso. Não, as informações todas que a gente tem na mão, não tinha. Nossa, que legal. Daí foi nessa hora que parece que virou uma chave, né? Que você entendeu e descobriu, né? Nesse momento que, puxa, então o síndico, aquela imagem que às vezes a gente tem rígida na nossa cabeça, não precisa e não é necessariamente aquela pessoa que mora no condomínio. Exato. Porque a imagem que a gente tem é essa, né? Muitas vezes, para quem tá no condomínio, tem essa visão. Mas não, tem um síndico profissional. Que legal. Eu pensei, o administrador, o síndico, ele é o administrador. Eu estou fazendo administração. Gente, é isso. Caiu, que legal. E depois disso eu não fiz mais nada. Eu fui eleita no meu primeiro condomínio, ele tinha 160 unidades. 160 unidades? O primeiro cliente, ele ainda é cliente meu. Que legal. Eu entrei para o 5º mandato, então vou inteirar 10 anos com eles lá. Nossa, Nossa senhora, é o primeiro cliente. E aí, uma outra dica que eu posso dar? Claro, com certeza. Na época eu não tinha Instagram, era Facebook, né? E aí eu comecei na faculdade, aí comecei a fazer os cursos e tal, e ali no Facebook eu já me apresentava como síndica profissional. Eu já era uma síndica profissional, eu não tinha nenhum condomínio, mas eu já era uma síndica profissional. E aí a Flávia, que foi minha chefe num outro setor que eu trabalhei, ela mudou para um condomínio e ela falou, olha Liliane, eu vi aqui na internet que você agora é síndica profissional. Aqui no nosso condomínio, nós temos interesse de fazer contratação, porque a síndica moradora que está aqui não está dando certo e ela não quer continuar. Nós vamos recolher algumas propostas, você tem interesse em enviar? Falei, tenho. Agora? Eu não tinha nenhum cliente, eu nem tinha prospecto de proposta. Não, mas é isso aí, a gente vai colocando, vai fazendo. Aí eu fui montar uma proposta e aí apresentei para ela, eu não tinha noção de como eu faria para cobrar, sabe? Eu não tinha isso. Eu estava estudando para que eu fosse, mas eu estava posicionada como se eu já tivesse vários clientes. E entrei nesse condomínio, que hoje em dia tudo que eu aprendo de novo e as novidades do mercado condominial, ele é o laboratório. Então, que legal. Os meus condomínios, desse condomínio especialmente, porque está no fundinho do coração, eles recebem tudo primeiro. Que legal, que bacana, que bacana. É uma história, então, de 10 anos. 10 anos. 10 anos que já tem com eles. 10 anos. Liliane, você comentou um ponto muito legal, importante, que eu imagino que talvez a galera que está nos ouvindo pode passar a ter essas dúvidas, que é, primeiro ponto, a primeira vez que eu vou mandar uma proposta, né? Então, fui lá, busquei conhecimento, vou atuar como síndico profissional, e aí eu vou começar a mandar as minhas propostas. Como que a pessoa pode fazer? Quais são os insights que você compartilha, que você mentora o pessoal? Como cobrar? Né? Como que eu sei o valor que eu vou cobrar por condomínio? Eu tiro da onde, né, essa informação? Como que você compartilha? Hoje, como funciona? Quando o cliente ele nos procura, eu já falo assim, você pode, por favor, me receber para uma visita? Eu gosto de ir para eu entender. Porque já houve questões em que o cliente me vendeu um condomínio que era um cenário completamente diferente daquele que a gente tinha enviado proposta. Mas você vai aprendendo com o tempo. Mas quando você não tem a oportunidade de ir até o cliente, eu envio um questionário. Aí como tem esse questionário? São perguntas objetivas e rápidas também, porque a pessoa não tem muito tempo nem paciência para preencher. Sim. Quantos apartamentos são? Se ele já possui um síndico profissional... Vai anotando aí. Se ele já possui um síndico profissional. Se ele tem administradora. Se ele possui conservadora, porque aí a gente está falando que o síndico ele vai ter que lidar com a administração de um terceiro ou com funcionários orgânicos. E são tratativas completamente diferentes. Totalmente. Né? Um exemplo disso, por exemplo... Quando um porteiro falta e eu tenho uma conservadora, eu ligo para a conservadora, por favor, substitua. Mas quando o porteiro ele é funcionário do condomínio, o síndico ele precisa ter ali uma carteira de possíveis porteiros para cobrir aquele faltante. Sim. Então, é uma demanda maior para o síndico. Então, a gente considera isso.
Tem elevadores, quantos elevadores? Tem salão de festas, quantos salão de festas? Tem piscina. São questões que vão demandar da gente um pouco mais de organização e tempo. Então, todas essas eu coloco no meu questionário para que eu possa mensurar, né? E fazer uma proposta. Perfeito. E a apresentação dela para o cliente. E nada disso dispensa a visita. Né? Não, nada de disso, forma alguma. O formulário, como você falou, às vezes o pessoal não tem tempo e tal. Então, você pegar um formulário e mandar por WhatsApp, por exemplo, não dispensa a visita. Não. Jamais. Sim, é muito bom que o síndico ele vá ali para conhecer o cliente dele. E até o próprio cliente, quando você ele vê você interessado em ir até o condomínio, apesar de ele não ter fechado com você ainda, ele já te vê de uma maneira diferente. Porque às vezes o seu concorrente falou assim, não, me passa, eu te mando e pronto, acabou. Só te manda e acabou. Legal. E se fosse falar em termos de valores, né? Hoje, valores exatos é extremamente difícil dizer, mas se fosse falar em faixas de valores, como que você separaria isso, né? Baseado nesses critérios que você colocou. Assim, vamos lá. Eu, por exemplo, mensuro por unidade. Unidade. Legal. Eu assumi um condomínio anteontem de 320 unidades. De 180 foi o primeiro, né? De 180. Olha, e sou responsável por 6.200 apartamentos. No último mês, entraram 700 clientes na carteira. Mas foram só 3 condomínios. Caramba. Entende? Porque entraram grandes. Aí, logicamente, eu não trabalho sozinha. Eu tenho uma equipe maravilhosa que atende o escritório e também tem o que a gente chama de zelador itinerante. Ele tá correndo para ele. Legal. Faz muita falta. Aí eu mensuro, por exemplo, nesse cliente, uma faixa ali etária, não, tá, gente? Não estou falando de idade. Uma faixa monetária de 18 a 20 reais por unidade. Porque esse cliente, ele tem 2 piscinas, aí ele tem 2 salões de festa e porteiros orgânicos, mas outro cliente, uma outra situação, eu teria cobrado um valor um pouco menor, entende? Entendi. A gente está falando aí de quase 7, 8 mil reais para esse cliente específico de 320 apartamentos. Sim. E são 2 pontos que eu preciso falar. Existem tipos de clientes diferentes, né? E você precisa decidir qual é a sua frente. Tem síndico que vai falar, poxa, mas a Liliane só cobra 18 reais. E tem síndico que vai falar, a Liliane cobra tudo isso, 18 reais. Eu sei quem é o cliente que está disposto a me contratar e a pagar esse valor. E eu tô para que ele me atenda e eu possa atendê-lo e a gente junta alinhar as expectativas ali, entendeu? Perfeito. Esse cliente específico, ele é um condomínio MRV. Então, né, as pessoas que moram ali, elas têm condições ou não de pagar esse valor. Eu concorri com 4 pessoas. O meu preço foi o maior. E ainda assim eu fui eleita com uma diferença de 50% do segundo colocado. Né? Então, eles entenderam ali o valor também, né? Naquele momento, o meu preço, naquela assembleia, era o maior. Eu tenho clientes iguais a eles que me pagam mais do que eles pagam. É isso que eu quero dizer, entendeu? Entendi. Esse cenário, esse questionário que a gente colocou aqui, ele é uma regra, mas ele tem as exceções quando você faz a visita. Você vai aprendendo, né? E vê ali o perfil do seu cliente. Sim. Aí você pensa, é uma questão na qual eu quero entrar, que eu quero colaborar? Você, com o seu aprendizado, você vai fazer com que aquele cliente cresça ou evolua? Ou ele vai ser só mais um ativo para você? Sim. Até mesmo porque nessa análise, Liliane, eu imagino que você entra no condomínio, além de ter todas essas características físicas que você mencionou e também humanas, né, de pessoas ali que são contratados ou são terceiros, eu imagino que também tem uma questão do histórico do condomínio. Sim. Né? Muitas vezes o condomínio ele pode ter, por exemplo, um histórico extremamente conturbado das finanças, e você sabe que ao você dar um ok e falar assim, não, realmente eu quero entrar, né, nesse condomínio, você sabe que você vai ter um trabalho gigantesco de revisão, né, de tentar justificar ou mostrar ou organizar 5 anos para trás, ou mais ou menos, de finanças que estavam conturbadas. Sim. Então, é bastante trabalho fazer conciliação de contas, pessoal. E conciliação de contas e manutenção preventiva. Você colocou um ponto muito importante, porque nessa... síndico, peça o questionário preenchido e, se possível, uma prestação de contas ou o último balancete do mês para você ter uma noção da saúde financeira do cliente na qual você pode vir a ser o síndico. Genial. Genial. Por quê? Você chega no condomínio que ele está
totalmente depreciado, seu trabalho também vai ser dobrado. Sim. Né? Então, aí você vai mensurar nessa visita. Quanto que vale? Vale 18? Vale 20, 25, 30? Exatamente. Olha só, eu tenho uma pesquisa que o pessoal compartilhou aqui com a gente, que ó, o Censo Condominial 24/25 revelou que temos mais de 500 mil de condomínios no Brasil. O aumento no número de condomínios nos últimos anos também influenciou na demanda por gestores e síndicos profissionais. Sim. Você acredita que essa demanda vai continuar sendo tendência nos próximos anos? Como que você está vendo, né, no teu dia a dia, como que você está vendo a busca por profissionais, síndicos profissionais? Muito boa. Muito boa. As pessoas estão procurando ajuda, né? No caso, os moradores. Esse primeiro trimestre do ano é quando acontece as Assembleias Gerais Ordinárias, que são as assembleias, a maioria das vezes, de prestação de contas e eleição do corpo diretivo. Síndico, conselho, subsíndico, ela acontece desde janeiro até março. A maioria das convenções condominiais, quando elas saem, a construtora estabelece, ela já coloca que já coloca a data que precisa ocorrer a AGO. Então, é um período de muitas eleições de síndico. E eu estou recebendo várias propostas nesse período. Então, tem crescido, vai crescer, e eu gostaria muito, né? E a gente, quando escreve um livro ou tenta fazer um artigo que seja, é para que as pessoas que estejam vindo, elas se preocupem em aprender, né? Porque é muito ruim, Léo, você chegar numa concorrência de assembleia onde você está ali e sabe que você está concorrendo com pessoas que ali, junto com você, estão caminhando, estão evoluídos, já percorreram um caminho legal ou não percorreram, mas têm estudo, têm entendimento, se interessam de verdade por aquilo que vão fazer com compromisso, por pessoas que... eu acordei hoje, eu não posso ser mais Uber, eu vou ser o síndico do meu prédio. E depois de amanhã eu vou começar um abaixo-assinado de um quarto de assinaturas para destituir a síndica que está lá, porque quem vai virar o síndico sou eu. Sem nenhum estudo, sem nenhuma propriedade para poder exercer a função. E eu espero que os condôminos, eles entendam que o síndico eleito, ele precisa sim ser mesmo que morador ou síndico profissional, precisa ter conhecimento e cuidar para que ele evolua junto com a questão do mercado condominial. Hoje em dia o condomínio tem muitas obrigações fiscais que antes ele não tinha. Nossa, você comentando, às vezes me vem na cabeça que tem muita gente que às vezes está ali, é morador. E aí, eu já vi casos assim, ela é morador e aí quer resolver uma questão particular do próprio apartamento. É proprietário ali e quer resolver uma questão particular do próprio apartamento. Só que não consegue. Até não consegue, às vezes, questão particular, por exemplo, uma obra. Uma infiltração. Né? Uma infiltração, às vezes, mas eu já vi casos com obra. É legal. Ar-condicionado. Precisa aprovar o ar-condicionado do lado de fora. Sabe essas coisas que só que na fachada não pode? Então, tem coisas assim. E aí a solução qualquer, quer saber? Eu vou ser síndico porque eu vou aprovar, dar um jeito de aprovar esse negócio. Olha só, acontece, pessoal. Tem que ficar atento com isso. Né? O ar-condicionado, eu lembrei aqui. Tem um caso aí? Conta aí pra gente. Não, fez calor. O pessoal, Liliane, quando e como a gente vai fazer a instalação de ar-condicionado nesse condomínio? Gente, vamos reunir, vamos fazer da maneira como precisa fazer um estudo estrutural, um estudo em relação à descarga de energia elétrica que o condomínio vai precisar ter a mais ou sobrecarga, e vamos colocar. Tem um core especial, obviamente, mas a maioria das vezes... E eu falo muito que a vida condominial perfeita, aquele lugar onde eu quero morar, ele ainda é mais uma idealização. Na prática é muito diferente. As pessoas não participam de assembleia. As pessoas não participam e não têm interesse na vida financeira do condomínio. Não têm interesse na própria questão de como o síndico tem gerido as manutenções simples. Né? E aí... fica só na idealização a vida condominial perfeita, porque eu não me dispus a ir fazer o meu papel. É isso mesmo. Eu percebo que no dia a dia os moradores... eu moro em condomínio, então eu posso dizer também de vivência de vizinhos, né? E eu percebo que os moradores, eles têm a seguinte visão. Tá tudo funcionando, então praticamente passa despercebido. É como se fosse, né, você vai lá, você chega na sua casa, falando de residenciais aqui, você vai lá, você chega na sua casa, você abriu o portão
abriu o portão, pegou o elevador, né, tá tudo certo, entrou na sua casa, tá tudo funcionando, maravilha, né, tá tudo beleza. Só que e parece coisa simples, só que para tudo isso funcionar, cara, pro portão funcionar, o portão tem que estar com a manutenção em dia, tem que ter eletricidade. Então, só nesse ponto já tem 2 pontos que o síndico ele é responsável, né, ali com toda a equipe. Então, manutenção de portão e pagar, né, energia elétrica. Então, parece coisa básica, mas a gente que é morador, tá tudo funcionando. Mas quando dá problema, a gente... peraí, o que aconteceu? E aí, os moradores, por tudo estar funcionando, sempre tá bem, acaba não se interessando. E quando o morador não se interessa, às vezes uma coisinha, Liliane. Então, você foi lá, cuidou do portão, cuidou da energia elétrica, cuidou da piscina, cuidou do elevador, cuidou da manutenção do lixo, cuidou da portaria, cuidou das escadas, cuidou do incêndio, cuidou de tudo, da bomba d'água, né, da caixa d'água, fez a limpeza, dedetização, cara, tudo. Aí, um belo dia, acontece um negocinho que tem uma sujeirinha no corredor. Aí, aqueles moradores, aí é a revolução. Aí, parece que eles querem começar a fazer a revolução do negócio e o síndico, né, quem tá na gestão, não serve mais para nada. E aí, eles começam a se interessar. Isso tá errado. Muito errado, né? Tem que porque é um processo. Mas eu brinco que você falou, eu com os meus amigos síndicos, que enquanto a gente não está recebendo nenhuma mensagem, enquanto a gente não está recebendo nenhum elogio e nenhuma reclamação, tá bom. Não espera aplauso, porque ele não vem. Entendeu? Mas que bom que também não está vindo e nem a própria reclamação, porque a máquina está funcionando legal, todo mundo ali está cumprindo o seu papel, desde o zelador, a faxineira, o porteiro, está tudo em sincronia. Perfeito. Não devemos e não podemos esperar aplausos nessa nossa profissão. Que lindo. Olha só, com 300 e poucos apartamentos que você falou, para fazer isso funcionar, né, tudo isso em sincronia, é uma empresa. No final do dia, é uma empresa que tem que funcionar dentro do condomínio, um gestor que tem que administrar e fazer esse negócio funcionar. Né? Funcionar bem. E como que fica a tecnologia nesse meio, né? Você utiliza alguma tecnologia, alguma coisa que você gosta? Como que funciona? Eu utilizo porque eu entendo que otimiza o meu tempo demais, né? Então, para comunicados, a gente utiliza muito a tecnologia. Recentemente, no meu escritório, assim, muito recente mesmo, a gente implantou um serviço de chatbot. Ah, que legal. Eu achei que não funcionaria para a gestão condominial. Até entender que, apesar de eu já ter ali dispensado 4 números de WhatsApp da minha equipe diferente, eles queriam falar no meu. E aí o meu número é o número central, todo mundo do escritório recebe. E ali, por questões de departamentos, vão atendendo. E quando eles não conseguem, eu vou transferir você para a Liliane. E transfere para a Liliane. É uma tecnologia muito boa, que eu implantei há 20 dias, e quando eu estava com 15 dias, eu tirei um relatório. E ali eu contabilizei 10.778 mensagens recebidas. Nossa. Eu falei, eu recebia tudo sozinha, eu não estou acreditando, em 15 dias. E a tecnologia, ela nos ajuda a mensurar. Né? E esse relatório, por exemplo, ele veio, Liliane, foram 10.778 mensagens, você teve um tempo médio de resposta de 40 minutos, você tem 16 mensagens pendentes, então eram questões que a gente precisava resolver e não tinha sido finalizada. A tecnologia é essencial hoje para um síndico que deseja crescer, né, na profissão, porque ele vai usar os aplicativos do mercado condominial, que é o caso da Ucondo, né? Para ajudar na gestão, tanto financeira quanto a organização de uma coisa mais simples, que é a reserva do salão de festa. Você imagina a gente fazendo essa reserva da maneira mais arcaica possível. Em algum momento, 2 pessoas agendaram um salão no mesmo dia. Já aconteceu comigo. Porque eu entrei no condomínio, o processo era assim... Você vai agendar o salão de festa na portaria com o porteiro. Aí o porteiro ia lá, anotava no caderninho dele. Ele tinha 4 meses que eu era síndica desse condomínio, a gente estava fazendo mudança, fazendo adaptação, vamos fazer uma implantação de um sistema, vamos, e para todo mundo aprender, o porteiro, um senhor, né, que assim tinha as limitações dele. Porém, no período que era o plantão dele, ele anotou direitinho, só que troca de plantão. Sim. Aí o outro foi lá e também no mesmo dia. E a gente descobriu isso faltando 5 dias para acontecer a festa do morador. E ele ficou muito, muito chateado, com muita razão.
foi quando os moradores, Sim. então, abriram o olho para a necessidade de mudança, Sim. né? Falei, gente, por favor, se vocês contrataram um síndico profissional, me deixem dar vocês possibilidades, mostrar a vocês o quanto tem ferramentas no mercado que podem ajudar, né? E aí a gente fez a implantação de um aplicativo para poder fazer essa reserva, nunca mais a gente teve problema. Parece simples? É simples sim, mas causou um problema danado, igual você falou. Pois é. Imagine, falando, ainda indo nessa linha de reserva de espaço, eu já morei em um condomínio que era nessa linha, então você ia lá, você ligava na portaria e fazia a reserva. E simplesmente a cobrança que tem uma cobrança, simplesmente a cobrança não veio. E eu insisti, eu falei, não, puxa, ó, eu usei o salão e tal. Não, fica tranquilo, seu Leonardo, vai aparecer a cobrança. Eu, não foi. E passa mais uma, e cadê a cobrança? E não foi. Exato. E passa mais um tempo, não foi. Até que eu falei com o proprietário, eu falei, ó, proprietário, eu tô devendo isso daqui, eu não sei mais o que fazer. Porque eu tô querendo pagar aqui o negócio e o pessoal não me cobra, não vem na taxa condominial, né? Então, ter um aplicativo que consegue, né, ou enfim, uma ferramenta, um aplicativo que seja, que consegue fazer a reserva e no momento em que o morador faz essa reserva e ele utiliza o espaço e isso já aparece automaticamente na cobrança da taxa condominial dele. Nossa senhora, olha a facilidade que tem, né? A prestação de contas. Do síndico é muito mais fácil. E aí, se você não é uma pessoa honesta para procurar e fazer esse pagamento, o síndico em algum momento ele ia ter que prestar conta disso, mas o dia tal teve a reserva e por que a receita ela não entrou? Exatamente. Né? Então facilita muito. Eu sou muito a favor. Por favor, continuem nos fornecendo muita ferramenta para que o meu tempo otimize. Eu tenho pessoas no escritório que me ajudam e todas elas utilizam. A gente faz um POP e aí a partir desse POP, olha, iniciamos aqui você vai usar esse aplicativo, essa tecnologia, finaliza aqui. Que aí a gente consegue medir tudo. Perfeito. E você falou algumas vezes, Liliane, a respeito da sua equipe. Às vezes, aquela pessoa que está nos ouvindo aqui, que é o síndico que ou está no começo, ou está pensando, né, em entrar nesse mercado, ou às vezes está se vendo ali com muita demanda e não sabe como ajustar e como gerir, ele escuta você falando de equipe, equipe, como assim? Que equipe? O que você está falando de equipe? Eu que sou síndico, né? Como que hoje você fez essa passagem de só você atuando, né? Só você que está atuando como gestor ali, profissional, e até você chegar no momento e falar, puxa, quer saber? Eu preciso de mais gente me ajudando. Como que você passou por isso, né? Os limites, e como que é a construção da sua equipe hoje? Aconteceu quando os meus clientes falaram, Liliane, você não está entregando o mesmo resultado que você entregava quando você entrou no condomínio. Te deram um puxãozinho de orelha ali. Puxão de orelha. E aí eu falei, eles têm razão. Deram um puxão de orelha, né? Eles falaram, eles têm razão. Se eu quero continuar entregando qualidade sozinha, eu não vou conseguir. Ou então, eu paro minha empresa agora. Esse número de clientes está bom. E eu continuo bem, né? Só que a intenção da diretriz é o crescimento vertical. E a gente implantou uma equipe fortalecida e que hoje eles me ajudam demais, de maneira que eu já coloquei, todos eles têm acesso à principal das ferramentas tecnológicas que os moradores, apesar de tudo quanto é aplicativo, a gente oferece para eles, tem mais facilidade no WhatsApp, né? Tem. Nossa, demais. E aí eles chamam e todos eles pegam e falam, olha, Liliana, uma lâmpada queimada. Então, ali naquele aplicativo que a gente utiliza, o rapaz que é o operacional, já é ele quem responde para o cliente. Olha, a visita técnica no condomínio, ela ocorre dia tal. Porém, onde é o local dessa lâmpada queimada? Dá para esperar até o dia da visita? Não dá, é urgente, ele vai e faz. E aí, eu tenho no escritório a pessoa que me ajuda no financeiro, a pessoa que me atende mesmo, aí ela fica com o meu número de telefone. E tem o zelador itinerante, que é o que eu falei. Ele é quem está atendendo essas demandas de mangueira que rebenta, um cano que estraga, uma luz que queima. Ele é a pessoa que corre junto com a gente para isso. Apesar de eu ter descentralizado isso, as visitas ainda sou eu que faço. Todas eu que faço. Por quê? O morador, ele gosta de ver o rosto do síndico ali. Né? Ele gosta de ver o rosto do síndico ali. Então, de maneira inteligente, o síndico ele deve fazer o seguinte, até onde eu posso resolver, até onde a minha assistente pode resolver, até onde o financeiro pode resolver, até onde o operacional pode resolver. Liliane, eu quero só conversar.
uma moradora já mandou uma mensagem, e a menina, porque eu vejo tudo, né? Chega no chat, mas eu tô ali vendo o que é que eles estão respondendo, inclusive, porque tem hora que eu preciso enfiar no meio. Às vezes não, né? Aí, não, é porque é um assunto condominial e eu queria conversar com a Liliane pessoalmente. Aí eu já percebi ali que ela queria um trato diferente. Falei, pode marcar, Maria Eduardo, coloca na minha agenda que eu vou lá. Ela não quer falar nada do condomínio dela, ela quer conversar comigo, eu vou, tá tudo certo. E isso até levanta um ponto, né, pra gente, que é... Muitas vezes eu já vi algumas propostas de síndicos profissionais quererem fazer os atendimentos remotos, né? Por exemplo, que nem aqui a gente está na região de Belo Horizonte e aí fala, puxa, eu quero atender lá em, sei lá, Ouro Preto, exemplo. Ou, sei lá, eu quero atender lá em São Paulo, né? Síndico remoto atendendo em São Paulo, como que fica isso, né? Como morador? Eu, se fosse moradora desse condomínio especificamente, eu não seria a pessoa que ia colaborar com a eleição daquele síndico. Porque eu sei que ele não mora lá. E para mim tá tudo bem. Então, a presença do síndico profissional, não necessariamente ele precisa morar lá. Mas ele precisa estar constantemente interagido daquilo que está acontecendo. E as nossas visitas, ela ocorre dentro de um horário de serviço da faxineira, para ver se o serviço está acontecendo legal. Eu acompanho um prestador de serviço que, por exemplo, eu tive que contratar por fora. Então, eu vou lá receber ele. Chego à noite, e o porteiro da noite, às vezes nem sabe que eu tô, a gente vai ver qual é a conduta. E tudo é muito importante. Eu fiz, eu tô fazendo, eu tô aqui. Falar para eles da sua presença. Porque pequei também muitas vezes quando eu fazia, mas pelo tempo me engoli, eu não falava que eu estava fazendo. Aí dava aquela sensação de que não faz nada. Não faz nada. Embora tudo estivesse funcionando, porque você está fazendo, as pessoas não estão recebendo essa mensagem, né? Não estão recebendo essa informação de que está sendo feito, e aí passa a sensação de que não está fazendo nada. E aí, com essa necessidade, dentro da minha equipe, a gente criou as pílulas do regimento interno. Que é o canal de comunicação da diretriz. O que é que eu faço? Eu pego o regimento interno, uma cláusula do regimento interno, faço ali uma imagem legal, 3 vezes na semana eu mando para o condomínio, para o grupo de moradores. Gente, hoje a gente falou, especificamente hoje, estava falando sobre objetos deixados na garagem. Aí a gente fala que não deve ser deixado e tal. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, entre em contato conosco. Se tiver uma bicicleta fora do lugar, quando a gente manda esse comunicado, a gente recebe a foto da bicicleta na hora. Já tem com a galera. Mas isso ajuda demais, entende? Porque tem garagem que às vezes vira, né, um depósito. Daí isso é bem ruim em termos de condomínio, porque pode trazer sujeira, bicho, enfim, né? Criança às vezes pode estar passando, pode se machucar. É bem complicado isso. Aprendi errando que comunicar é a melhor ferramenta que o síndico profissional ele pode oferecer para os clientes dele. Sensacional. Comunicar que não deu certo, comunicar que você não consegue, comunicar que deu super certo, comunicar que você fez. Porque nem sempre a gente sabe de tudo, mas eles precisam saber que, apesar de não saber, você está correndo atrás da solução e que vai resolver. Mas tem que falar. Sensacional. Liliane, se você pudesse deixar uma mensagem final, né, uma mensagem para a nossa turma de... puxa, talvez as top 3 situações que você sempre olharia com carinho dentro de um condomínio, sabe? 3 coisas que você gostaria de dar, da mesma forma que você faz aqui, né, nos ensinamentos, nas suas palestras, nos treinamentos, da mesma forma que você pega na mão desses síndicos, né, e que querem se profissionalizar de uma maneira mais robusta, né? O que você destacaria, uns top 3 itens para você deixar uma mensagem final para a turma aqui? E também aproveite, fique à vontade para falar da sua rede social, falar como que as pessoas que estão nos ouvindo também podem te encontrar, às vezes contratar seu serviço, fazer orçamento, fica super à vontade para deixar essa mensagem para eles. Vamos começar do top 3. Você é responsável pelo lar do seu cliente. Talvez o único bem que ele tenha e possa conseguir durante a vida dele inteira. Então, cuide dele, seja um bom ouvinte, como eu disse. A primeira do top 3 da lista seria pessoal. Um condomínio bem gerido por um síndico, ele tem atrás uma equipe muito interessada. Eu estou falando da equipe do condomínio. Porteiro, zelador, faxineira. Então, assim, cuide do pessoal. Cuide de quem está no condomínio quando você não está, síndico. São eles que vão te ajudar. Top 1.
Top 2, cuidado, transparência com as contas e zelo com aquilo que não é seu. Você está cuidando de um bem de alguém que talvez só tenha aquele e que vai passar o resto da vida para mantê-lo e com carinho, com muita dificuldade, pode até deixar de herança para alguém que ele ama muito. Né? Top 3, se especialize, por gentileza, se especialize e mostre aos seus moradores que eles têm um síndico 5 estrelas. Que legal. Quando eu digo 5 estrelas, não é nem no sentido literal, não. Porque muitas pessoas, a gente coloca 5 estrelas hoje em dia porque foi um rótulo que foi imposto para coisas boas, né? Sim, sim. Mas não necessariamente você precisa ser e passar pela prova do síndico 5 estrelas, não. Mas mostre às pessoas e aos condôminos que sim, você sabe, que você se inteirou, que você está estudando. Eu não sou síndica profissional, Liana, eu sou síndica moradora, mas eu quero aprender. Eu sei que no mercado condominial tem muitas coisas que são oferecidas para os síndicos hoje, então corra atrás e se especialize, eu tenho certeza que você vai ser o melhor síndico que eles merecem ter, que eu falo que o condomínio tem um síndico que merece, né? Sim. sendo ele bom ou ruim. Sim. Porque na maioria das vezes, quando o síndico é ruim, há omissão. Sim. Por parte de alguém ali naquele processo, há omissão. E quando ele é bom, os moradores reconhecem, mas não espere aplauso, eu já falei. Sensacional. E para o pessoal que está nos ouvindo aqui e quer encontrar você, saber um pouco mais, né, do conteúdo que você produz, ou quer contratar os serviços, como que eles podem te encontrar? No Instagram tá Liliane _ Macedo. Mas você consegue encontrar a Liliane Macedo, você coloca, você já me encontra. Tá? E a diretriz gestão condominial. Tem um canal também no YouTube. Enfim, vai ter conteúdo legal, porque eu gosto de falar, vocês já perceberam, né? Muito bom. Então, tem conteúdo condominial, tem desabafos de síndico ali, tem troca com síndicos amigos. É gostoso, podem vir para as redes sociais, podem me chamar no direct, dentro da minha possibilidade, eu vou responder todo mundo também. Sensacional. Obrigada. Muito bom. Liliane, em nome da Condô, a gente gostaria de também te agradecer enormemente por você ter vindo aqui, compartilhado conteúdo com toda essa turma que está nos ouvindo aqui. A gente tem desde moradores, equipe de administradora, síndicos profissionais, equipe de manutenção de condomínio. Tem uma galera muito boa, o pessoal interage, manda nos comentários. Que bom. E, aliás, você que está aqui nos assistindo, aproveita, se inscreva aqui no nosso canal para você receber mais conteúdos como esse. Ativa o sininho, deixa seu like, compartilha com quem precisa escutar essa mensagem. E vou falar um negócio para você. Sabe, eu gosto de colocar uma pimentada nos negócios, sabe? Eu faço isso. Se o seu síndico, ele não segue essas recomendações e ele não tem, né, todas essas aptidões que a Liane falou para nós, aproveita, manda bem naquele trechinho que ele precisa ouvir, sabe qual? Compartilha lá com ele, tenho certeza que um cortezinho, né? Manda lá no grupão no WhatsApp, que eu tenho certeza que vai ser legal. Pelo menos, o melhor dos cenários é que você vai melhorar o seu condomínio. Com certeza, absoluta. É isso. Ninguém perde. E a questão é o morador colaborando. Perfeito. Compartilhando o link, o morador está colaborando. Perfeito. Concorda comigo? 300%. Então tá bom. Liliane, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, para você que está nos ouvindo. Prazer. Muito obrigado e até o nosso próximo Fala Condomínio.